Antes a ideia dos monetaristas era, olha, você segurando a quantidade de moeda, vai segurar a demanda agregada, vai impedir que os trabalhadores aumentem os salários e gerem aumento para preço, porque não haverá moeda para financiar esse nível geral de preço maior. Agora, depois de 1980, com o desenvolvimento do mercado financeiro, o discurso de segurar a quantidade de moeda enfraqueceu-se. Fala-se, portanto, em segurar as expectativas e não em segurar a quantidade de alguma coisa. O Polanyi, que escreve, é o economista húngaro, que faz antropologia econômica, que nós vimos aqui, quando estudamos a moeda na sociedade primitiva, lembra disso? Que eram várias funções separadas, uma que existia pagamento sem haver troca, que existia tesouro que não podia ser negociado. Ele estuda o período de paz, 1873, ele estuda o período de paz antes de 73 e 73, 14. Ele fala, antes de 73, o que garantia a paz mundial na Europa era a Santa Aliança. Santa Aliança são os monarcas e os impérios que se reúnem em reação ao Napoleão. É religião e monarquia. No período posterior, ele fala, é o mundo do dinheiro. É o dinheiro que garante o interesse na paz entre nações. Eles vão dizer, mas cadê a paz? Bom, é sempre difícil dizer que nós estamos num período de paz e num período de guerra. O mundo sempre esteve acometido por guerras e períodos de paz. Mas a guerra mundial nós não tivemos mais. Nenhum sistema financeiro tem interesse que quebre o sistema financeiro, que a Grécia saia da Europa, que suspenda as conversões. O Polanyi cita a importância da família Rothschild, que é uma família de banqueiros com vários bancos no mundo inteiro, que financia guerras e acordos de paz, de grande importância. Hoje o sistema financeiro internacional tem o mesmo interesse em manutenção da paz entre os vários países do mundo. Os monetaristas e os seus descendentes, os clássicos e seus descendentes, estão sempre trazendo este ponto de vista da moeda da mercadoria para os tempos que nós estamos vivendo. Estão sempre preocupados com a inflação como resultado de excesso desta mercadoria igual a outra qualquer chamada moeda. Eles vão mudando o seu raciocínio, mas a base desse raciocínio é esta. Que o dinheiro é um expediente, é uma mercadoria. O que interessa é o preço do dinheiro e não os preços das coisas que são compradas com dinheiro. Os keynesianos estão sempre vendo no dinheiro um concorrente dos investimentos reais. É ele que faz com que a demanda agregada varie. É a possibilidade de poupar e investir numa coisa que não usa nada para ser produzida. Os keynesianos falam em incerteza, não em risco. Incerteza é o risco é a probabilidade que eu posso atribuir a um evento repetitivo. Então, a esperança média de vida dos brasileiros é 73 anos. É um grande número de brasileiros, 200 milhões, um grande número de observações, várias gerações. Então, a média, nós podemos calcular, é 73. Está aumentando, como vocês sabem. Isso é risco. Incerteza é a probabilidade que cada um de nós tem de morrer hoje, agora, amanhã, depois da manhã. A nossa esperança de vida, eu que tenho mais de 60, é de mais 20 anos, porque a esperança de vida, ou mais do que isso, 25, de quem chegou aos 60 é mais 20. Isso não quer dizer que eu atravesse a rua aqui e não seja atropelado. Incerteza é essa daí. Então, o investimento é um evento que está associado à incerteza e não a risco. Eu vou montar uma fábrica de cerveja ao lado de Itaquerão. Tem uma grande incerteza. Vai ficar pronto? Vamos consumir a minha cerveja, não a do outro?
as autoridades encarregadas do meio ambiente vão deixar eu produzir, construir lá? Eu vou saber fazer cerveja? Não existe uma estatística, olha, de 500 fábricas de cerveja que se instala, 10% dá certo. Não existe essa estatística, é um evento único. Então, Keynes fala de incerteza. E contra a incerteza só tem uma boa aplicação, o dinheiro, é o porto seguro. Que era o ouro lá atrás, é o M1, no período posterior à Segunda Guerra, e hoje é um título público de curto prazo, que rende juros. E esse debate com novas versões permanece, como eu disse no começo do curso. Os novos clássicos e os novos keynesianos estão discutindo temas que já estavam apresentados na teoria geral e na teoria dos clássicos. Os novos clássicos falando, olha, não é a quantidade de moeda, mas a expectativa racional sobre a quantidade de moeda. Né? O texto do Martoni dá um exemplo disso, é o M1 que ele está analisando. Os novos keynesianos abandonaram a crítica ferrenha ou mais forte contra a economia capitalista e passam a estudar como se formam os preços. E por que eles são formados desse jeito? A simetria de informações, o vendedor sabe, o comprador não sabe. Tá certo? O preço como uma informação importante para o consumidor e, portanto, não pode ser mudado. Eles abandonam a crítica à economia capitalista e se movem para a direita. Todos os economistas se movem para a direita. O mundo se move para a direita. Tá certo? Para a direita quer dizer para o pensamento conservador. Nessa linha, eu queria fazer uma comparação. Não sei se pelo menos sugerir uma comparação, a evolução do dinheiro e a evolução da religião. Eu não entendo direito da evolução da religião. Mas o dinheiro, veja, deixa de ser um metal brilhante que você pode pôr em cima da mesa, em lingotes, e passa a ser uma coisa, um crédito. É um crédito que você tem junto ao banco ou junto ao tesouro. É um crédito. Ele não tem vida material. Ele não tem vida material, ele não tem vida, ele não tem presença sensível. Você não toca, cheira e guarda dinheiro. Alguém pode fazer isso, o tio Patinhas, mas em geral você não precisa fazer isso. O teu dinheiro é um número que aparece no teu celular. Saldo no Bradesco, saldo no Itaú. Parece com a evolução da religião. Além de eu ter falado da redenção, o monoteísmo começa com a proposta, ou a determinação de Moisés para que os judeus não adorassem o bezerro de ouro. Deus é um fetiche, é um bezerro de ouro. Enquanto Moisés sobe, eu acho que enquanto ele sobe para o Monte Sinai, embaixo os judeus começam a dançar e rezar para o bezerro de ouro. Ele desce e fala, só podes, não sei qual é a expressão, só amarás um Deus, que não pode ser representado. Não pode ser o ouro. Nem o ouro, nem a estátua. Os judeus não têm representações, não têm arte sacra, no sentido de imagens. Eles podem ter letras, livros, torás artísticos, mas eles não fazem uma representação visual de Deus. Os muçulmanos também não. Por isso que você vai numa mesquita, ou vê uma mesquita, tem letras muito lindas, porque aquilo lá é que pode ornar a igreja, não pode ornar, a igreja não, a mesquita. Ela não pode ser ornada com imagens de Maomé, ou de Deus, ou de qualquer outra imagem santa. Certo? Só grafismo. Os católicos têm imagens, né? Tem a Nossa Senhora da Aparecida, toda a arte sacra da Idade Média, mesmo hoje, imagens, relíquias. Nós, os católicos, eu sou católico, temos a imagem, mas a teologia diz, essa imagem é só um auxílio para a tua adoração, ela não representa nada em si mesmo.
Pelo menos esse, vamos dizer, o pensamento ilustrado da Igreja Católica. Agora, tem Nossa Senhora que sangra, santo que chora sangue, mas eu acho que a Igreja Ilustrada não admite ou não valoriza a adoração de imagens, enquanto imagem. Como um pretexto para ver além disso, eu acho que é admissível. Os ortodoxos a Igreja Católica, a Igreja Cristã que não seguiu Roma. Grécia, Rússia, ali no Oriente Médio, né? Países do Oriente Médio, se mataram em guerras para saber se poderiam adorar ícones ou não. Sabe que os ícones russos são peças de arte muito bonitas e preciosas. Já viram? Quadradinho de madeira com São Jorge. Pois entre os ortodoxos houve guerras. Mataram-se uns aos outros para saber se podia ter imagem ou não. Se olhar a evolução aqui do dinheiro, tem algo parecido, né? Você sai do mundo de muitas mercadorias, vai para o ouro, mas depois o ouro fica escondido, desaparece. Nós adoramos hoje o dinheiro, ou usamos o dinheiro, como uma unidade de conta, mas não como uma presença material. Um crédito no banco. Mas não precisa pôr, vamos dizer, no século XIX, eu quero ver a cor do dinheiro, eu quero que você me pague dinheiro, não quero depender do banco, não quero depender do rei, nada. Traz aqui o meu dinheiro. Quero ver a cor do dinheiro, com a expressão que nós usamos. Hoje, dificilmente você quer ver a cor do dinheiro, você quer ver o TED, a transferência eletrônica de depósito. Só numa crise muito severa que você tira o dinheiro do banco. Mas corre o risco de o governo mudar a moeda e você ficar com a opção de papel colorido em casa. Então, o dinheiro hoje não é o ouro, nem um papel que vale ouro, nem um papel moeda. Ele é um crédito e um débito. Há uma evolução parecida aí, da presença de um símbolo vivo, o bezerro de ouro, até um Deus que é transcendental e ninguém desenha, entre o dinheiro, ouro, o dinheiro, papel, moeda e o dinheiro que nós temos hoje. A pergunta que se coloca, que os economistas se colocam, é, numa economia onde todos os pagamentos serão feitos com cartões de crédito e débito, como é que se controla, o que será fazer a política monetária? Como é que se controla a quantidade de créditos e débitos ou de moeda de uma economia totalmente eletrônica, que usa somente meios eletrônicos de pagamento? Eu acho que o título público do Tesouro continua sendo a moeda que você quer ver, o Porto Seguro. Olha, é o título público de curto prazo. Mas não é mais o M dos clássicos, o ouro, o M1, não é o papel moeda, é uma coisa vaga, é o título público do Tesouro. E a questão é como é que vai ser controlada. A autonomia do dinheiro, que eu falei que era crescente e muito importante hoje, em 2012, ela será uma autonomia de difícil controle pelo Banco Central. O Banco Central controlava a base, desistiu de controlar a base, controla os juros do título público de curto prazo. Será que é um controle eficaz? Será que esse controle prevalece numa economia totalmente eletrônica em termos de meio de pagamento? Essa é a pergunta de muitos artigos sobre o que será a política monetária no futuro. Onde você não quer nem o bezerro de ouro, nem o ouro, nem o papel moeda. Você está tranquilo com os créditos e débitos eletrônicos. Existem os hackers, existem os piratas que invadem essas contas, causam grandes roubos, mas é assim que nós estamos organizados. E esse é o lugar seguro para guardar dinheiro. Como é que será a política monetária nesse futuro eletrônico? Tá bom, o Banco Central controla a taxa de juros. Bancos que têm créditos e débitos e se veem com uma dificuldade pedem ao Banco Central
apoio. O Banco Central apoia, dando crédito para o banco privado. É o que fazendo redesconto. Mas é um controle muito menos, absolutamente mais fraco do que esse, do regime padrão ouro, e pode ser o regime de metas de inflação, mas pode ser que nem o regime de metas de inflação seja um instrumento de política monetária eficaz. A discussão entre monetaristas e os outros é se a instabilidade da economia capitalista é decorrente da política monetária, do mundo financeiro, ou ela é uma instabilidade que está presente no mundo real? Estabilidade quer dizer ciclos de crescimento muito rápidos, seguidos por ciclos de decrescimento ou crescimento muito lento, inflação e deflação, desemprego. É isso que é instabilidade. Os monetaristas, eu poderia resumir o seu ponto de vista assim: a instabilidade é real e não causada pelo mercado financeiro. E se a política monetária for ajudar, ela atrapalha, ela causa mais problemas do que os problemas imanentes ou naturais da economia capitalista, que é tão revolucionária que gera ciclos mesmo, né? Você imagina um fotógrafo, a demanda por fotógrafos em 2012 deve ser muito menor. A demanda por aquelas lojas de revelação de fotografia, que existia uma porção da Kodak, da Fuji. Qual o papel delas hoje? Elas ainda revelam a foto do seu celular, mas se quiser, você guarda na nuvem, põe no computador e imprime na sua casa. É um papel muito limitado. Uma revolução dos últimos 10 anos. Isso num exemplo popular que nós conhecemos, que somos clientes, todos nós. Mas as outras revoluções, na biotecnologia, na informática, no transporte, nós queremos que a economia, a sociedade passe por todas essas evoluções sem inflação, sem deflação, sem desemprego. É impossível. Você quer dois objetivos ao mesmo tempo que não são compatíveis. Portanto, diriam os monetaristas, o funcionamento da economia capitalista, mesmo isolado o mercado financeiro, ele é instável. Mas nós não devemos combater essa instabilidade, porque ela advém do progresso tecnológico. A política monetária deve ficar quietinha. M deve crescer igual a velocidade de renda, demanda de moeda, vezes a taxa de crescimento da renda, mais a inflação projetada. E não façam mais do que isso. Essa é a proposta dos monetaristas. A proposta dos keynesianos e seus sucessores é diferente. Olha, o sistema financeiro é parte da instabilidade. Crise de 30 e crise de 2008. Apesar de eu estar fazendo essa afirmação com convicção, não, está na cara que foi a especulação no mercado imobiliário, está na cara que foi a crise do padrão ouro durante os anos 30, que criou a longa depressão, mas haverá, sem dúvida, economistas que estão dizendo, não, a especulação imobiliária é a ponta do iceberg. A economia americana já vinha crescendo lentamente, foi a política monetária mal conduzida que criou esse problema. Se ela tivesse sido bem conduzida, isso não ocorreria. Então, a questão não é fácil de responder. Os monetaristas acreditam que a crise tem origem real e a política monetária agrava. Os não monetaristas, não, a política monetária ou o mercado financeiro, ele é parte da crise, ele especula e cria instabilidade desnecessária. E há críticas que nós vamos discutir na aula que vem ao setor financeiro. Olha o que ele está causando, concentração na distribuição de renda, desemprego, agora necessidade de cortar gastos públicos para pagar os prejuízos do setor financeiro. Eu imagino que seja a agenda dos Occupy Wall Street, a agenda dos indignados da Espanha contra o mercado financeiro.
Por outro lado, nós não podemos, é uma proposta que eu faço metodológica para vocês, para outros cursos. Tá bom, este está errado. Qual é a alternativa? Ainda hoje não é o planejamento centralizado, que também cometeu equívocos, inclusive ambientais, na União Soviética, que não é para ninguém botar defeito. Então, qual a alternativa? Como é que nós alocamos o investimento? Nesse mercado financeiro maluco, cheio de especulação, que gera desemprego, talvez, ou no planejamento centralizado? A escolha não é uma resposta trivial, é parte da vossa preocupação. Vamos regulamentar o setor financeiro, vamos voltar para trás. Será que é possível, uma vez que o passarinho fugiu da gaiola, é possível botá-lo para dentro? O mercado financeiro vai ser regulamentado, o banco comercial diferente do banco de investimento. Para comprar dólar ou comprar moeda estrangeira não pode mais, você tem que pagar um baita imposto. Será que é possível voltar para trás? E é óbvio que ele fez de errado, mas o que ele fez de certo? Ele conseguiu financiar e promover investimentos nos países subdesenvolvidos em montante significativo, foi irrelevante? Precisaria analisar. A resposta evidente neste momento é não, só fez bobagem. Mas essa é a resposta precipitada. O mercado financeiro promoveu investimentos e modificações na estrutura produtiva que são positivos. Seria analisar fazer o balanço, ver o que é negativo e comparar com a alternativa. Enquanto que o pensamento conservador, os clássicos, os neoliberais, vocês deem o nome que quiser, está sempre muito viva no seu raciocínio. Um período pretérito do passado, o ouro, o dinheiro como uma mercadoria, que orienta o seu raciocínio hoje. Os não conservadores, os novos keynesianos, estão, ou pelo menos mais radicais do que os novos keynesianos, pretendem, muitas vezes, pelo menos a nível popular, parar a história como se fosse possível fazer isso. Vamos segurar o setor financeiro. Ele precisa ser regulamentado. O presidente Obama regulamentou de forma muito fraca. Mas a regulamentação não é um instrumento efetivo, principalmente no mundo do dinheiro, que é um mundo líquido, fugidio. Dinheiro é que nem água. Ninguém sabe quanto cada um de nós tem de dinheiro e onde é que a gente pôs esse dinheiro. Então, regulá-lo é muito difícil. Talvez você consiga evitar alguns riscos com alguma regulamentação adicional. Mas isso não mudará a natureza do setor financeiro. Você pode, talvez, regular o shadow banking, que nós vimos naquele artigo, as empresas de propriedade do banco, mas que não são banco e podem trabalhar fora da regulamentação do setor bancário. Paraísos fiscais. Pode, mas até agora ninguém regulou de forma efetiva. Existem paraísos fiscais no Caribe, no Oriente Médio, na Inglaterra, na Suíça, em Luxemburgo, não é só no mundo subdesenvolvido, não, é no mundo todo. Talvez essa seja uma característica essencial do dinheiro, a necessidade de ser invisível. Mas vamos dizer, os críticos ao que está acontecendo, às vezes dão a impressão de que é possível voltar o mundo atrás. É muito difícil. E se vou voltar para trás, sabe que ele vai parar lá no jeito que a gente quer? O que eu quero convidá-los, apesar da grande bobagem que o setor financeiro criou para todos nós a partir de 2008, que é essa crise que perdura, apesar do desemprego, da concentração no nível de renda, lá no primeiro mundo, não é aqui, a nossa concentração de renda melhorou. Apesar de tudo isso, qual é o saldo líquido do movimento de globalização financeira? É positivo ou é negativo? Não é óbvio. Apesar de nós termos criticado aqui as teorias
que defendiam a desregulamentação financeira, isso não quer dizer que a gente possa concluir, então a globalização financeira foi prejudicial. Esse é o meu ponto de vista. Não pode concluir nem que sim, nem que não, precisa ter um balanço. O mundo cresceria mais rápido sem a globalização financeira ou mais lentamente? Dá para fazer essa especulação? Cresceria com mais crises ou menos crises? Se nós considerarmos os processos de instabilidade criados pelo setor financeiro, eles, apesar disso, o saldo é que o produto cresceu mais rápido ou menos rápido, apesar dessa instabilidade. São contas a serem feitas. A discussão de política monetária continua, nós continuamos atrás, no mundo inteiro, atrás de uma reserva de valor, de um signo que represente valor de forma estável, como eu sugeri no segundo conjunto de aulas que eu dei, nós continuamos atrás de um mito, de uma missão muito difícil de ser realizada, mas que é imprescindível para o funcionamento da economia capitalista. Nós estamos organizados em torno do dinheiro, enquanto no passado passado longínquo, no tempo das religiões, estávamos organizados em torno de Deus. Tudo que era criado foi criado por Deus lá atrás. Hoje, tudo que é sustentável é aquilo que produz mais dinheiro do que gasta, levando em conta, se vocês quiserem, os efeitos na natureza. Mas se for uma coisa limpinha, cheirosa, que não produz efeito na natureza, mas gastar mais dinheiro do que produz, é insustentável. Não tem existência natural. Como no passado não tinha existência natural que não fosse criatura de Deus. Não havia por que se preocupar, porque tudo era criado por Deus. O mundo foi criado por Deus. Hoje, para usar a comparação, nós dizemos, o mundo existe, o mundo que existe foi criado pelo dinheiro. Se não está associado a dinheiro, não existe. É um sonho, uma poesia, uma oração, mas não tem existência real. Portanto, não é possível dizer, vamos abrir mão desse mito, a menos que vocês ou alguém ofereçam um mito alternativo. Uma forma de organização da sociedade alternativa, que não está presente aos nossos olhos e não está escrita ainda nos nossos textos, de todos nós economistas. Então, era isso que eu queria falar hoje. Na aula que vem, nós completamos um pouquinho essa discussão de hoje.